Eu me lembro como se fosse hoje, embora na verdade fosse o primeiro de todos os dias. Antes de mim não havia nada como eu. A terra era um vasto vazio, sem forma, até que a voz de Deus ecoou sobre as águas, separando a luz das trevas, os céus das águas, a terra seca dos mares. Plantas, animais, estrelas. Tudo surgiu ao comando daquele que é. Mas então, veio o momento mais íntimo, mais sagrado de todos. Eu estava ali, ainda sem vida, moldado do pó úmido da terra pelas próprias mãos do Criador. Ele não me chamou à existência com uma palavra, como fez com o resto da criação. Não, ele se inclinou como um oleiro sobre o barro e, com cuidado infinito, formou cada detalhe. Os contornos do meu rosto, a curva dos meus dedos, a força dos meus músculos. E quando meu corpo estava completo, ele fez algo que nunca havia feito antes. Aproximou seus lábios do meu ser inanimado e soprou. Senti então um vento quente, vivo, invadindo meus pulmões pela primeira vez. Era o próprio fôlego de Deus, sua essência entrando em mim. E num instante tudo mudou. Meus olhos se abriram, meu coração pulsou, e eu, Adão, o primeiro homem, conheci a vida. Naquele momento, entendi, sem precisar de palavras, que eu era diferente de tudo o mais. As aves, os peixes, os animais, todos eram belos, todos eram bons. Mas nenhum carregava dentro de si a marca do divino. Eu era feito à imagem daquele que me criara. Ele me olhou, e eu o olhei de volta. Não havia medo, não havia vergonha, apenas uma certeza profunda. Eu era seu, e ele era meu. O sol aquecia minha pele pela primeira vez. O ar fresco enchia meus pulmões e cada som, o murmúrio do rio, o canto dos pássaros, era uma descoberta. Tudo era perfeito. Tudo, exceto uma coisa. Por mais que eu explorasse aquele jardim sem fim, por mais que conversasse com Deus no frescor do dia, havia um silêncio dentro de mim que nem mesmo a voz do Criador preenchia. Eu não sabia ainda, mas ele já havia planejado a resposta para aquela solidão. Enquanto eu caminhava entre as árvores, admirando os animais que ele trouxera para que eu desse nome a cada um, Deus observava em silêncio. E então, como quem guarda a melhor surpresa para o final, ele sorriu e disse: Não é bom que o homem esteja só. O Éden, o Éden, nunca houve nem haverá lugar como aquele. Era um santuário onde cada detalhe revelava o amor de Deus. Os rios cristalinos não simplesmente corriam, eles cantavam, serpenteando entre árvores que se curvavam sob o peso de frutos dourados e rubros, tão suculentos que seu perfume enchia o ar. A luz não vinha apenas do sol, parecia emanar das próprias folhas, como se a glória de Deus impregnasse cada pedaço daquele chão sagrado. E no centro de tudo, duas árvores se destacavam: a árvore da vida, com seus galhos eternamente frutíferos, e a outra. Aquela que, em sua beleza, guardava um mistério que eu ainda não compreendia plenamente. Deus me levara até ali com um propósito. Cuida do jardim, ele dissera, e eu o fazia com alegria. Nenhum espinho feriu minhas mãos, nenhum cardo resistiu ao meu toque. A terra respondia à minha presença como uma criança obediente. E os animais, os animais. Eles vinham até mim sem medo. O leão se deitava ao meu lado para receber carícias. A águia pousava em meu ombro como um amigo. Eu lhes dava nomes, e cada nome surgia em meu coração como um fragmento da sabedoria que Deus compartilhava comigo. Elefante, gritei ao ver o gigante de tromba flexível, e ele balançou a cabeça como se dissesse: sim, este sou eu. Mas, nas horas de descanso, quando me sentava à sombra das árvores, uma inquietação crescia dentro de mim. Os animais tinham seus pares. O leão tinha a leoa, as pombas voavam em casais. Mas eu era único. Deus vinha caminhar comigo no fresco do dia. Sua voz era mais doce que o murmúrio do rio Pison, mas quando ele partia, o silêncio do jardim ecoava de uma forma diferente. Eu não sabia nomear aquela falta, até que um dia, enquanto dormia sob uma figueira, senti algo que nunca antes experimentara, um profundo torpor, como se o próprio Deus estivesse me envolvendo em um véu de sonhos. E então veio o milagre.
Aquele sono, nunca houve outro como ele. Não foi um simples repouso, mas um mergulho sagrado em que o próprio Deus trabalhou enquanto eu descansava. Lembro-me apenas de uma dor suave, como se algo precioso estivesse sendo retirado de mim, não para me enfraquecer, mas para me completar de um modo que eu ainda não podia entender. Quando despertei, havia uma ternura em meu lado, uma marca que pulsava levemente como um eco da obra divina que ali acontecera. E então ouvi o som mais doce que meus ouvidos já conheceram, o leve sussurro de pés descalços sobre a grama do Éden. Virei-me lentamente e ali, iluminada pela luz dourada que filtrava através das folhas, estava ela. Meu coração reconheceu-a, antes mesmo de meus olhos poderem decifrar sua beleza. Era como ver pela primeira vez um sonho que sempre vivera em mim. Seus olhos, seus olhos, eram profundos como os rios do Éden, refletindo a própria imagem de Deus, mas numa forma que eu nunca vira antes. Sua pele brilhava com o mesmo sopro divino que me dera vida, mas havia nela uma graça, uma delicadeza que fazia meu peito apertar de admiração. Esta sim, exclamei, e minhas próprias palavras me surpreenderam. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nunca palavras foram tão verdadeiras. Ela sorriu, e no sorriso dela vi o reflexo do amor do Criador. Deus nos uniu naquele momento de uma forma que transcende qualquer cerimônia humana. Não havia véu, nem rituais, apenas a pura verdade de que éramos um. Chamá-la-ei de Eva, pois ela seria a mãe de todos os viventes. Juntos exploramos o jardim novamente, mas agora cada fruto tinha gosto mais doce, cada flor cheirava mais intensamente. Até os animais pareciam celebrar conosco. O leão se enrolou aos nossos pés, os pássaros cantaram em coro mais harmonioso. O Éden ganhara nova dimensão através dos olhos dela. Descobri que podia ver Deus não apenas em sua criação, mas agora também no rosto daquela que era parte de mim. Mas a mais profunda lição veio quando a observei dormir pela primeira vez. Seu peito subia e descia suavemente, e eu entendi então o mistério que Deus realizara. Ele não a tirara do pó, como a mim, mas da minha própria essência. Nela eu via o que Deus vira em mim. Sua própria imagem, mas refletida de maneira única, complementar. Era como se o Criador tivesse dividido a humanidade em duas partes que só faziam sentido quando unidas. Nos nossos abraços, nas nossas conversas, até nos nossos silêncios, havia uma completude que tornava o paraíso ainda mais paradisíaco. No entanto, mesmo nessa perfeição, começamos a perceber algo curioso. Enquanto eu tendia a olhar para fora, nomeando, explorando, construindo, ela tinha um olhar para dentro, percebendo conexões e belezas que eu passara despercebido. Foi ela quem primeiro notou o padrão das folhas caídas, formando círculos perfeitos, quem descobriu que certas flores só se abriam ao canto dos pássaros. Essas diferenças nos fascinavam, nos atraíam um ao outro como duas partes de um mesmo mistério. Mas foi também essa mesma capacidade de ver além que primeiro a levou a olhar mais demoradamente para aquela árvore no centro do jardim, aquela que Deus nos dissera para não tocar. A árvore, como algo tão belo poderia carregar tanto mistério? No centro do jardim ela se erguia majestosa, seus frutos brilhando como rubis sob a luz do Éden. Todas as manhãs, ao passar por ela a caminho dos rios cristalinos, eu sentia uma estranha atração, não pela fome, pois todas as outras árvores nos ofereciam seus dons generosamente, mas por aquela única proibição que Deus estabelecera. De toda árvore do jardim comerás livremente, ele dissera. mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte. Eu não compreendia plenamente o significado dessa palavra no paraíso onde tudo vivia. Foi Eva quem primeiro começou a olhar mais demoradamente para aquela árvore. Eu via em seus olhos a mesma curiosidade que às vezes me assaltava, mas em seu coração, essa inquietação encontrava eco mais profundo. Por que Deus nos proibiu apenas esta? Ela perguntou certa tarde, enquanto colhíamos figos dourados.
Eu repeti as palavras do Criador, mas pela primeira vez senti que elas não eram suficientes para acalmar seu espírito inquisitivo. Havia uma beleza perigosa na forma como os ramos daquela árvore se entrelaçavam, como se guardassem segredos que nos eram intencionalmente negados. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. O sol banhava o Éden em tons de ouro e âmbar, quando uma presença diferente se insinuou entre nós. A serpente, a mais astuta de todas as criaturas que eu nomeara, aproximou-se com movimentos sinuosos, mas seu olhar agora tinha uma centelha que eu nunca antes notara. Foi assim mesmo que Deus disse? Ela sussurrou para Eva, e naquele momento senti um frio percorrer minha espinha, embora não soubesse por quê. A conversa que se seguiu ecoa em minha memória como um pesadelo que se desenrola em câmera lenta. Certamente não morrereis. A voz da serpente era melíflua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vi a transformação acontecer no rosto de Eva, enquanto ela olhava para o fruto proibido. Não era mais simples curiosidade, era desejo. O anseio por algo que estava além do que já tínhamos. Quando sua mão se estendeu e colheu o fruto, meu coração acelerou, mas não protestei. Quando ela mordeu e me ofereceu, hesitei apenas por um instante, o amor por ela mais forte do que o temor pela ordem divina. O sabor foi ao mesmo tempo doce e amargo, enchendo minha boca enquanto uma estranha claridade começava a invadir minha mente. Foi então que o Éden mudou. Não em sua essência, mas em como o víamos. A luz que antes nos envolvia como um manto amoroso agora parecia crua, reveladora. Olhamos um para o outro e pela primeira vez sentimos vergonha. Nossa inocência escorria entre os dedos como areia, e as folhas de figueira que usamos para nos cobrir eram um pobre substituto para a pureza que perdêramos. O som dos passos de Deus no jardim, que antes nos enchia de alegria, agora nos fez correr para nos esconder entre as árvores. Adão, onde estás? Sua voz ecoou, e nela ouvi não apenas a pergunta, mas toda a tristeza do universo. Quando finalmente nos apresentamos tremendo diante dele, sabíamos que nada mais seria como antes. Nunca antes o Éden parecera tão silencioso. O vento que antes dançava entre as folhas, agora suspirava com um lamento suave, como se a própria criação chorasse o que estávamos prestes a perder. Quando nos escondemos entre as árvores foi inútil. Como poderíamos ocultar-nos daquele que nos vira antes mesmo de sermos formados? A voz de Deus ecoou pelo jardim, não com o trovão da ira que eu temia, mas com uma tristeza tão profunda que fez meu coração se partir. Quando finalmente me arrastei para sua presença, minhas pernas tremiam não pelo medo do castigo, mas pelo peso da decepção que via em seus olhos. Cada palavra que pronunciei, a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto. Soou oco em meus próprios ouvidos. Eva, por sua vez, olhou para a serpente, e em seu olhar eu vi o mesmo arrependimento dilacerante que devia brilhar nos meus. Nossas desculpas eram fracas folhas secas, sopradas pelo vento diante da verdade, que todos conhecíamos agora. Havíamos escolhido duvidar do único que nos dera tudo. Então Deus falou, e cada palavra era como um golpe que mudaria para sempre o curso da humanidade. Para a serpente, anunciou uma inimizade eterna entre sua descendência e a nossa, um conflito que atravessaria os séculos. Para Eva, a dor do parto e um desejo que a levaria tanto para mim quanto contra mim, numa dança complexa de amor e poder. E para mim vieram palavras que ecoam em meu peito até hoje. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento dela te sustentarás todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ela te produzirá, e comerás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó e ao pó tornarás. Pela primeira vez conheci o sabor amargo da mortalidade. O Éden, que antes respondia alegremente ao meu toque, agora resistiria. A terra que eu cultivara com prazer exigiria suor e lágrimas, e a morte, aquela palavra desconhecida, tornara-se agora nossa herança certa.
Mas mesmo naquele momento de juízo, Deus nos vestiu com túnicas de peles, um ato de misericórdia que nos falava de sacrifício, de um preço pago por nossa vergonha. Antes de nos enviar para além dos portões do jardim, fez uma promessa que brilhou como única luz em nossa escuridão. Um dia, da semente da mulher, surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando os querubins se posicionaram diante da entrada do Éden com sua espada flamejante, olhei para trás uma última vez. A árvore da vida, que outrora estivera ao nosso alcance, agora estava para sempre além de nosso toque. Eva apertou minha mão, e juntos demos nossos primeiros passos em um mundo que não conhecia, um mundo onde o sol queimava nossa pele desprotegida, onde o solo duro machucava nossos pés, onde pela primeira vez sentimos frio, fome e cansaço. Mas mesmo nesse exílio, levávamos conosco algo mais precioso que todos os frutos do Éden. A promessa de que um dia, de alguma forma que mal podíamos imaginar, o que havíamos quebrado seria refeito. A terra fora do Éden era dura e indomável, como um animal selvagem que não reconhecia mais nossos gestos de domínio. Cada sulco que abríamos no solo exigia suor e lágrimas. Cada fruto que colhíamos vinha acompanhado de espinhos que perfuravam nossas mãos. Mas naquele novo mundo áspero, descobrimos algo milagroso. Nosso amor, longe de enfraquecer, tornara-se mais forte, como uma planta que aprende a crescer em terreno pedregoso. E então veio o primeiro milagre de nossa nova vida. Eva engravidou. Nunca esquecerei o dia em que Caim nasceu. A dor que Eva sentiu foi como nada que havíamos conhecido no Éden, um fogo que parecia consumi-la por dentro. Mas quando o choro do bebê ecoou pela primeira vez em nossa humilde cabana, toda a angústia transformou-se em alegria. Adquiri um homem do Senhor, Eva exclamou com os olhos brilhando de lágrimas, e eu entendi que mesmo na nossa queda, Deus ainda nos permitia participar do milagre da criação. O menino Abel veio depois, mais sereno que seu irmão, com um sorriso que parecia refletir a própria inocência que havíamos perdido. Criá-los foi como cultivar dois jardins completamente diferentes. Caim, forte e impetuoso, tinha minhas feições, mas um espírito que às vezes queimava com um fogo que eu não compreendia. Abel, gentil e contemplativo, herdara de Eva aquela sensibilidade para as coisas invisíveis. Eu os via crescer com orgulho e temor. Orgulho por serem nossa esperança em um mundo amaldiçoado, e temor porque percebia em Caim a mesma centelha de rebeldia que um dia acendera em meus próprios olhos quando olhara para o fruto proibido. Os anos se passaram e ensinei a eles o que sabia, como semear, como colher, como oferecer a Deus o melhor de nossos trabalhos. Abel escolheu as ovelhas, e seu rebanho prosperava como se a própria terra abençoasse seu cuidado. Caim dedicou-se à terra, mas eu notava como seu rosto se tornava sombrio quando as colheitas não correspondiam às suas expectativas. E então veio o dia da oferta. Abel trouxe as primícias de seu rebanho, os cordeiros mais perfeitos, enquanto Caim ofereceu frutos comidos pelo tempo, colhidos sem amor. Quando o fogo do céu consumiu a oferta de Abel, deixando a de Caim intocada, vi no olhar de meu filho mais velho uma tempestade que me fez tremer. Tentei avisá-lo. Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Perguntei, colocando as mãos em seus ombros tensos. Mas ele se afastou com um olhar que me perfurou como uma lança. Na manhã seguinte, quando os dois saíram para trabalhar, senti um frio no peito que não era do vento. O grito de Eva ainda ecoa em meus ouvidos. Ela foi a primeira a encontrar Abel. Seu corpo amado estendido no campo, sua vida derramada na terra que tanto amara. Quando corri para o local, encontrei Caim de pé, suas mãos ainda manchadas, seus olhos selvagens como os de um animal acuado. "Onde está teu irmão?" gritei, já sabendo a resposta. Suas palavras cortaram mais profundamente que qualquer espinho. "Sou eu o guardador do meu irmão?" Quando a maldição de Deus caiu sobre Caim, condenando-o a ser fugitivo e errante, parte de mim morreu com ele. Eu o via partir para o leste de Nod, sua figura encolhendo até desaparecer no horizonte, e sabia que a morte que havíamos conhecido no Éden agora se multiplicara em nosso próprio sangue. Eva chorou por noites sem fim, e eu, impotente,
Só podia segurá-la enquanto a escuridão parecia engolir o pouco de luz que nos restava. Até que, em meio à nossa dor, Deus nos deu um novo filho, Sete, cujo nome significava designado. E quando ele cresceu e começou a invocar o nome do Senhor, uma pequena chama de esperança acendeu-se novamente em nossos corações. Os anos se acumularam sobre meus ombros como pedras pesadas, cada um deixando suas marcas em minha pele enrugada e em meus ossos que rangiam como galhos secos. Sete, nosso filho da esperança, crescera e dera-nos netos, e os netos, bisnetos, uma geração após outra, que se espalhava pela terra como as águas de um rio que não cessa de correr. Eu os observava brincar nos campos onde outrora Abel pastoreara suas ovelhas, e via neles reflexos do Éden que apenas Eva e eu conhecíamos, em memórias cada vez mais desbotadas. Aprendi a ler nos olhos das crianças quando começavam a questionar sobre o jardim de que eu tanto falava. Alguns acreditavam, outros sorriam com ceticismo gentil. Como poderia existir um lugar onde a terra dava frutos sem espinhos e os leões brincavam com os cordeiros? Minha linda Eva partiu antes de mim, seu último suspiro tão suave quanto o dia em que adormecera para que Deus a criasse de minha costela. Quando fechei seus olhos, lembrei-me do primeiro olhar que trocáramos e, pela primeira vez em séculos, senti o gosto do fruto proibido amargar minha boca novamente. Meus últimos dias foram passados sob a sombra de uma grande árvore que plantara quando Sete era ainda criança. Seus galhos agora abrigavam pássaros que cantavam para mim histórias de lugares distantes onde meus descendentes haviam se espalhado. A dor da morte de Abel nunca se foi completamente, mas tornara-se menos aguda com o passar dos séculos, como uma ferida que cicatriza, mas deixa sua marca. E Caim? Caim. Às vezes chegavam notícias de um homem errante visto nas terras distantes de Nod, e meu coração se apertava imaginando se seria ele, ainda vagando sob a maldição que marcara sua fronte. No meu 930º ano, quando o sol estava particularmente quente e os pássaros estranhamente silenciosos, senti um peso diferente no peito. Sabia que era chegado o meu tempo. Chamei Sete e seus filhos e, com mãos trêmulas, abençoei cada um, contando-lhes mais uma vez sobre o Éden, sobre a queda, sobre a promessa que Deus fizera, que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Guardem esta esperança, sussurrei, pois ela é mais valiosa que todo o ouro desta terra. Quando me deitei pela última vez na cama que Eva e eu compartilháramos, olhei para as faces de meus descendentes e vi neles o futuro que Deus permitira brotar mesmo de nossa desobediência. A morte, que tanto temera após deixarmos o Éden, agora parecia apenas uma porta que eu finalmente compreendia precisar atravessar. Fechei os olhos e, pela primeira vez em quase um milênio, senti novamente o perfume das flores do jardim, o murmúrio dos rios cristalinos e uma voz que me chamava pelo nome com a mesma ternura daquele dia distante em que soprara vida em meu ser de barro. E então entendi que o Éden nunca estivera verdadeiramente perdido, apenas esperando, do outro lado, para ser reconquistado. Minha última respiração se misturou ao vento que soprava sobre os campos onde meus descendentes trabalhavam a terra, enquanto em algum lugar além do tempo, a promessa de Deus continuava a se desdobrar, preparando o caminho para aquele que um dia chamariam de o último Adão. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.